Bom dia! Nós estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical na Igreja do Encantado. Nossa lição de hoje é a lição 4, que tem como título A Parede Caiu e um Novo Povo Nasceu. Essa é a revista sobre Efésios, Filipenses e Filemon, e o nosso versículo-chave de hoje encontra-se em Efésios 2, versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Nós vimos na lição anterior como que o amor de Deus muda completamente a vida do homem. Nós vemos que homens e mulheres que se entregam a Ele são completamente modificados, a sua condição é modificada. E porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Então, nessa lição, nós vamos ver também dois contrastes, o de outrora e o de agora, mas pela palavra que se comparam os gentios e os judeus, e as mudanças até que os dois enfrentariam, para juntos depois formarem um novo povo, o povo de Deus. Então, a gente vai também estudar essas diferenças, da condição do homem antes de conhecer a Cristo e depois de conhecer a Cristo, mas aqui comparando dois povos diferentes, os dos gentios e os dos judeus. Então, dois povos diferentes que agora precisavam se unir pelo sangue de Jesus. Então, no nosso capítulo 1 aqui da lição, ele fala sobre quem éramos outrora. No capítulo 1 da lição, vemos que os judeus tinham desprezo pelos gentios. Havia uma parede de separação, por isso que o nosso título da lição aqui é A Parede Caiu e um Novo Povo Nasceu. Porque os judeus se caracterizavam como o único povo de Deus, porque eles tinham o pacto da circuncisão, que era um sinal da aliança deles feito com Abraão. Paulo, porém, começou a chamar a atenção que eles estavam dando muito valor, valorizando demasiadamente um pacto que foi feito por homens, e não um pacto com valor espiritual. Então ele declarava também que há um tipo de circuncisão que é a circuncisão do coração, que essa sim, tanto os judeus quanto os gentios precisavam. Então eles precisavam de um pacto espiritual e do coração, e não somente dar atenção às leis e aos pactos feitos por homens. Então no segundo tópico aqui desse capítulo 1, eles falam sobre os gentios alienados. Então como que estavam esses gentios alienados antes de conhecerem a Cristo? Então, primeiramente, eles estavam sem Cristo, não tinham conhecimento de Cristo, a idolatria os afastava de Cristo. Eles estavam separados da comunidade de Israel, pois eles não estavam debaixo do pacto de Israel. Então, eles não tinham nem acesso às manifestações de Deus, porque as manifestações de Deus aconteciam no ambiente de Israel. Então, eles estavam alheios às alianças, era um povo alheio às alianças com Deus. E não tinham esperança na salvação em Deus, pois não o conheciam. Então agora vamos ao texto de Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12. Diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos, alheios às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E aí nós chegamos então ao verso 13. O que faz a diferença aqui? O que tem de diferente no verso 13? Mas agora, assim como nós aprendemos na lição passada, sobre o mais agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então vamos ler até o versículo 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Verso 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então aqui a gente chega nesse verso, o que Jesus fez.
Então antes nós tínhamos um povo gentio que era alienado, que estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel, não tinham esperança em Deus, mas o que Jesus faz? Ele reconcilia o seu povo, né? Então Jesus reconciliou o seu povo através do seu sangue. Dois povos tornaram-se um, dois povos diferentes, com culturas diferentes, pactos e alianças feitos por homens, leis, ordenanças, né? Então o que Jesus faz aqui? Ele quebrou a parede que separava os dois povos. Essas diferenças culturais, diferenças de lei é separada, né? Separava um povo e a parede então é derrubada. Então ele quebra a parede de separação entre dois povos e é isso que ele faz com a sua igreja. Lembrando que essa união só é possível aos que creem no Senhor Jesus. Então essa parede de separação só é quebrada entre dois povos, duas pessoas, enfim, dois povos diferentes, quando ambos os povos creem no Senhor Jesus. Então ele aboliu a lei dos mandamentos. Então, se continuarmos a leitura a partir do verso 15, nós vamos ver que ele aboliu a lei dos mandamentos, né? Como nós lemos aqui no 15:16. E vale dizer aqui que ele não está dizendo que não devemos observar a lei para nos santificarmos, mas ele quer dizer aqui que não é o cumprimento da lei que nos salva, mas sim crer em Jesus Cristo e por sua graça. Então ele precisava dizer isso, né, naquela época, né, Paulo precisava dizer isso aos gentios e aos judeus, porque a lei estava matando as pessoas, criando regrinhas, barreiras, né, de relacionamento entre os povos. Em outras palavras, Jesus aboliu a condenação da lei moral no seu ato na cruz. E a cruz é o caminho para a união do seu povo, qualquer povo, né? E povo esse que crê no Senhor Jesus. Com isso, ele criou então uma nova humanidade. De fato, Cristo abole qualquer diferença entre os seres humanos, trazendo isso para os nossos dias, né? Existem tantas diferenças entre denominações, comunidades, né? Pessoas que se dizem cristãs e com comportamentos tão diferentes. E de fato, Cristo aboliu qualquer diferença na cruz, né? Onde Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo sendo o cabeça da igreja, nos tornamos todos irmãos. Então ele cria realmente uma nova humanidade, os filhos de Deus. Ele alcançou com as boas novas os de perto, que eram os judeus, e os de longe, que eram os gentios. E assim fomos alcançados por essa mensagem. Mas e agora? Então agora por nosso intermédio, né, por intermédio do povo que se tornou um, crendo em Jesus Cristo, essa mensagem deve ser levada a todas as pessoas para que todas sejam um em Cristo. E aí nós chegamos ao capítulo 3 da lição, que fala exatamente sobre isso. Quem somos agora? Né? Que é o texto de Efésios 2, de 19 a 22. Então, lendo esse texto aqui, você avaliando aí na sua casa esse texto de 19 a 22, nós vemos que agora todos os povos são um e representados por três imagens, três dimensões aqui que a lição nos traz. A nação, a família e o templo. Vamos falar então um pouquinho de cada uma. A nação, falando da nação de Deus, porque todos os que creem se tornam concidadãos dos santos. Então, nós nos tornamos cidadãos dos santos, né? E como cidadãos, nos tornando nação de Deus, um único povo. Ponto 2, a família de Deus, né? Todos os que creem em Deus são feitos filhos de Deus. Nós somos comprados, né, por alto preço e nos tornamos filhos de Deus por adoção. E logo nos tornamos família de Deus. Todos nós somos família. E isso significa que a igreja é o meio usado por Deus para satisfazer a necessidade do ser humano de pertencimento. Sabe, nós precisamos resgatar isso na igreja de hoje, né? Esse sentimento de pertencimento, o sentimento de pertencer a uma família, nos vermos como irmãos amados, queridos, né? Ter realmente satisfeito essa necessidade de pertencimento, né? Nós somos família de Deus, então uma igreja tem que ter realmente esse sentimento de unidade, de família, de que somos irmãos, né? E o terceiro ponto levantado aqui é o templo.
Todo crente é templo do Espírito Santo, onde Cristo é a pedra angular. E nesse sentido aqui nós temos que trazer à memória que as nossas transgressões, as minhas e as suas, não derrubam o templo, pois a pedra angular é Cristo. Então nossos olhos estão voltados a Ele. É o ensino cristocêntrico, né? Cristo é o cabeça da igreja, Ele é a pedra angular. Então esse templo não será derrubado com facilidade. Ele habita pessoas santas e com eles faz aliança. E ele termina então a lição dizendo: esse edifício ainda não está completo, mas está crescendo, até que no céu sejamos definitivamente completados. Que assim seja. Deus nos abençoe nesse domingo.